Olá, queridos ouvintes do nosso CesaCast. Estamos de volta. Eu sou a Paty e o amor do meu filho Arthur é como uma injeção de adrenalina. Eu sinto que eu posso tudo. Eu sou Jaque Paz, e a Aurora, pra mim, é o despertar de uma nova fase. Ela tá sendo o combustível nessa fase empreendedora. Olá, gente. Meu nome é Raquel Medeiros, mais conhecida como Kel aqui no César. Sou mãe de Pedro e da Lara. São meus amores, minhas preciosidades de vida. Oi, meu nome é Jaque Sá, sou mãe de Bernardo, um adolescente de 6 anos. E com certeza maternar é a coisa mais gostosa e mais desafiadora que eu já fiz na vida. Que delícia. Total. Estamos aqui com duas Jaques, então, com Kel. Vai ser massa aqui esse bate-papo, minha gente. Como somos um centro de inovação cujo olhar é voltado para as pessoas, o CesaCast traz hoje um episódio todo dedicado às pessoas que são mães. Mães de 1, de 2, de 3, mães de pet, mães de planta, mães solo, vovós, por que não? Pessoas que exercem a figura materna na vida de alguém. Enfim, vamos bater um papo bem divertido sobre esse importante papel em nossa sociedade e prestar essa nossa homenagem. Se você está chegando por aqui agora, prazer, nós somos o Cesa, um centro de inovação que há mais de 2 décadas forma as pessoas e impulsiona organizações. E aí, já separou o seu lencinho? Vamos se emocionar um pouco? Vem que tá massa. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada por ter Obrigada. topado aí Obrigada, conversar Paty. com a gente sobre esse episódio tão especial, né, de Dia das Mães, que a gente está aqui trazendo no nosso CesaCast. Hoje a gente vai celebrar a criatividade materna, que impulsiona tantas mães a empreenderem e intraempreenderem em seus negócios e que estão mudando o mundo. Vamos conhecer um pouco sobre as histórias dessas mães que estão aqui com a gente, seus desafios e seus sucessos. Esse papo vai ser muito delícia. Já tô sentindo aqui a vibe. Tô aqui então com a Jaque Paz, que tá com a Aurora no forninho, fundadora e CEO da Place, que é uma startup que objetiva transformar o ponto de vista das pessoas sobre arquitetura. Bem-vinda, Jaque. Ai, obrigada. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Prazer para todos vocês, né, também. A Aurora está com 6 meses. Me apresentar um pouco do meu lado pessoal. É uma gravidez não planejada, então até sobre tudo que a gente vai conversar é legal as pessoas terem esse parâmetro. Do meu lado pessoal, que a gente vive uma vida profissional de 80%, mas existe os 20% da vida pessoal, eu sou uma pessoa que eu amo conhecer coisas novas, diferentes, comidas diferentes, mesmo que eu me arrependa. E adoro conversar com pessoas. Assim, eu acho que a troca que você tem com as pessoas é o maior ponto de diversidade que você tem ali. A gente aprende muito com várias pessoas. Então, eu amo conversar. E no meu lado profissional, contando um pouquinho assim, tentando ser breve na minha trajetória, eu me formei em administração e arquitetura, então foram 9 anos aí de faculdade. Meu Deus. Quando eu terminei, eu entrei no mercado de startup, me apaixonei pelo modelo de negócio e fazem 2 anos que eu criei a Place. Então, ela ainda é um baby também e vai fazer 2 anos em junho. E aí, hoje, por exemplo, a gente entrou no mercado residencial e está fazendo essa transição para o mercado home office. Totalmente voltado para B2C e entrando no B2B. Então, na minha fase hoje, eu estou numa transição de vida pessoal com a Aurora e de vida profissional com a Place, entrando no mercado novo. E é mais ou menos isso. Também crio conteúdo no Instagram, ajudando empreendedoras, mostrando a realidade de empreendedorismo, porque eu acho que tudo que se mostra hoje é muito marketing, de como você ganhar dinheiro com isso, e não julgando. Mas eu mostro muito a realidade que eu passo. E agora a realidade sendo mãe e empreendendo. Que eu sei que vai ser diferente quando ela nascer. Hoje eu ainda consigo, acho que na parte física, né? Tipo, do dia a dia operacional, ainda fica mais leve. Mas eu tô preparando meu psicológico para o que vem. Super importante, inclusive, né? A gente vai deixar aqui o @ da Jaque, né? Que é da Place, para que vocês possam acompanhá-la. E é bem legal esse movimento, né? Eu acompanho a Jaque já faz um tempo. E o momento que a Jaque está vivendo agora é bem legal, porque ela está, inclusive, trazendo as sugestões enquanto Place
para mães, né? Para pessoas que estão vivenciando uma fase nova aí, como ela está vivenciando a maternidade. Muito legal, Sim. Jaque. Obrigada. Bem-vinda. E por falar em Jaque, estamos aqui com duas, porque só uma não é o suficiente, Só né? uma não enche um podcast, né? Jaque Sá, minha amiga aí de longa data também, mãe do Bernardo, eu amei a definição do adolescente, eu também um tenho adolescente. Esses adolescentes são amigos, inclusive, Bernardo São aqui, bem Arthur. amigos. E Jaque Sá é a pessoa mais versátil que eu conheço na face da Terra. Se apresenta aqui, amiga, pra gente. Então, a versatilidade começa na aleatoriedade, né? Eu sou formada em publicidade, sou formada em nutrição, sou assistente de eventos, faço atualmente pós em cirurgia bariátrica e metabólica, porém a maioria dos meus pacientes são de esportiva. E na pandemia eu acabei me enveredando num projeto que é a Oxi Bruzinhas. Quem anda por aqui pelo César já deve ter visto algumas pessoas com Muitas. as brusinhas da Oxi, né? Porque eu tenho clientes muito queridas aqui, inclusive Paty. É massa porque pega justamente a parte regional, né? Traz a força aí dessa nossa regionalização que a gente tem aqui em Pernambuco, né? Mas é também assim como a Place de Pernambuco, né? De Recife para o mundo, né? Ai, Com sim. certeza. Muito bom. A gente vai gostar muito aí de saber um pouco mais dessa versatilidade. E para fechar esse grupo aqui de mães incríveis que estão aqui me acompanhando, temos nossa Kel Medeiros, que é coordenadora de cultura e ISD aqui no César, mãe do Pedro e da Lara. Ai, meu casal maravilhoso, Pedro e Lara. Pedro de Lara, muita gente, a gente brinca com essa história. As meninas já riram aqui hoje. Porque sempre que eu apresentava meus filhos, eu dizia, ó, é Pedro. E a irmã, Lara, lembra de Pedro de Lara? Pronto, aí todo mundo sempre associava. Bota aí a Essa musiquinha, história, a editor, pra musiquinha, gente poder Pedro de lembrar Lara, aqui. todo mundo vai lembrar. Mas brincadeiras à parte, sim, são minhas preciosidades, como eu falei inicialmente. Bom, meu nome é Kel Medeiros, eu sou administradora de formação e atuo muito tempo já aqui no César, revelando o tempo, né, Paty? Estou há 9 anos no César, fiz agora em janeiro. E nossa atuação aqui é muito fortemente na parte da cultura mesmo, César, que está forte assim, em cada colaborador, em cada cantinho, em cada sala, em cada ambiente aqui. E, além disso, né, a gente trabalha muito mais fortemente agora, né, com a ESG, fazendo também a parte dos eventos, a comunicação interna, enfim, é uma área bem robusta e que eu tenho um prazer enorme assim, de representar aqui todo o nosso time. Tá, inclusive, na semana aqui, né? Em Sim, homenagem ao Dia das Semana das Mães, né? Mães. Uma semana recheada de muitas coisas para nossas pessoas colaboradoras, que não só mães podem estar participando, mas Isso. todas as pessoas também estão sendo convidadas, também incluindo, trazendo as pessoas de fora, né? Suas próprias mães, suas avós estão vindo aqui Isso, a gente também. ampliou bastante assim, a programação desse ano, porque a gente sempre ouvia assim nos corredores, mas eu sou mãe de planta, vocês não fizeram nada. Eu sou mãe Eu de sou mãe de pet. pet, vocês não fizeram nada, mas eu sou mãe. E aí, pensando nisso, a gente ampliou esse leque e a gente fez receita com mãe e com vó, que a gente teve segunda-feira aqui com Renata Celaro. Amanhã a gente tem mãe de planta, sexta-feira mãe de pet, e assim a gente vai contemplando todas Uma as ajuda a mães, outra. todos os estilos de mães, enfim. E é, isso é Essa muito legal, né? Esse programação. olhar amplo que se tem, inclusive, para se maternar, né? Tem muitas pessoas que optam, inclusive, em não estar exercendo o papel de mãe, mas tem o papel de uma tia, de uma madrinha, que é Sim. muito presente e também se contemplam aí em É participar. tão forte também, é tão importante, né? Muito importante. Massa. Bom, para começar, vamos falar sobre o que mudou na vida de vocês com a maternidade e como a maternidade pode inspirar a criatividade e o empreendedorismo. Vamos lá. Vamos lá. O que mudou na minha vida pessoal mudou um bocadinho de coisa. Eu olhei assim, eu tava olhando pra trás assim de um ano, eu tava morando em São Paulo, então eu tive que vir pra cá, pra Recife, pra estar mais perto da minha família. Então, uma semana atrás que eu comecei mais a sentir essa mudança do meu lado pessoal. Porque quando eu mudei, eu estava resolvendo muita coisa. Você vem, exame, organizando o escritório em casa, tudo. Isso tudo com a mente ocupada, também trabalhando. E aí, quando parou um pouco que eu consegui resolver umas coisas, eu fiz, caramba, minha vida mudou. Então, aquela convivência que eu tinha com as minhas amigas, tudo aquele dia a dia, isso começou a sentir mais falta, né? Então, nesse lado pessoal, ele pesou um pouco, que é algo que eu estou, assim, tentando lidar melhor.
De forma bem literal, assim, às vezes eu olho passagem para São Paulo para ver, ai, nossa, eu queria passar uns 3 dias, só que aí vem, tipo, calma, Jaqueline, vamos enfrentar também as coisas, não é simplesmente, independente de você ter condição ou não, mas, tipo, achar sempre a solução mais fácil, porque você tá só camuflando ali o problema. Então, no lado pessoal, eu tô sentindo mais isso. E no profissional, já tá sendo um pouco contrário, tá me dando uma força, porque eu tenho um tempo limite para a Aurora nascer, então ela tem literalmente 3 meses, tirando o quê? Uns dias antes que eu devo ter que dar uma parada. E tô nessa transição toda de mercado, então eu tô com um tempo limite para executar. E a gente sabe que a gente procrastina um pouco, né? Principalmente quando você empreende, é diferente, vem a vontade, a força de você, não tem alguém lhe cobrando. Se não é, assim, um serviço direto para o cliente, que é o seu mesmo, de você estar ali fazendo planejamento, tudo é você e você. Então, não está sendo você e você. Está sendo Aurora e Jaque. Porque eu olho, vejo que eu tenho, de fato, não, aqui em agosto eu vou ter que parar. Então, eu tenho maio, junho, julho, praticamente, para resolver. E não é algo que é, por exemplo, eu vou entrar de férias. Não. Você vai trabalhar Definitivamente bem não. mais do que qualquer outro trabalho da sua vida. Exato. Então, eu gosto muito também de preparar meu psicológico, isso para tudo. O que pode acontecer, as soluções, e eu acho também que a vida empreendedora, ela me ajudou muito nisso. É uma vida incerta, que você não sabe o que pode acontecer, você não vai ter seu salário todo mês. Então, você sempre tem que preparar o seu psicológico para o que pode acontecer. E quando acontecer, também vai ter que resolver. Você vai ter que resolver. Até uma amiga minha disse, amiga, eu não sei, assim, onde tu tem a capacidade de, às vezes, se sentir tão calma quando acontece algo. Aí eu disse, eu tô pensando nisso agora, porque a gente nunca pensa, né? Tá sempre ali enredada na história. Aí eu disse, eu acho que é o empreendedorismo, porque se eu não faço, não tem quem faça. Mas ontem eu pedi pra Painho marcar uns exames pra mim, porque... Porque rede de apoio é tudo, Porque inclusive. ele olhou, eu tô trabalhando às vezes na empresa lá com ele, tipo, só levo meu notebook, né? E aí eu fiz, pai, tá vendo? É muita coisa. Eu tô aqui, ó, nem consegui fazer o que eu queria ainda. E tô aqui, ó, 40 minutos tentar marcar um exame, porque demora, né? Às vezes eu acho que é bem rápido, mas tem que ter vaga, não sei o quê. Aí ele, me dê que eu vou marcar. Eu fiz, eu preciso de uma secretária pra me ajudar. Então, assim, a vida pessoal, ela muda. Mas eu acho que a profissional tá me ajudando nisso. Eu acho que é um conjunto, né? Tá legal. Uma ajuda o outro. Refletindo uma na outra, né? E vocês, verdade, meninas? Verdade. Bom, aqui no César, eu tive meus 2 filhos, né? Então, assim, a minha experiência na maternidade, no momento da gravidez também foi aqui dentro. E não peguei pandemia, né? Porque foi antes desse momento. Mas foi um desespero, né? Associado ao eu tenho que produzir, associado ao meu Deus, o que vai acontecer. Então, foi meio desesperador. Principalmente no primeiro, né? Então, quando eu engravidei, até tinha uma gestora nossa que brincava, né? Olha, pessoas grávidas aqui dentro são mais produtivas. Eu não sei se era o incentivo dela dizer trabalhe mais um pouquinho. Ou realmente esse é o gás que a gente tem quando está grávida. Mas, de fato, pelo menos eu fui bem produtiva, trabalhei bastante. E era desesperador, porque você, enquanto profissional, ficava naquela dúvida, né? Como é que a gente vai sair, como o Jaque falou, não é férias, né? É uma vida nova. É uma licença em torno aí de uns 4 meses, mais ou menos. E ter que voltar, ter que deixar. Então, foram fases, assim, bem difíceis. E você ter a certeza, né, de poder voltar para o seu trabalho, de poder se manter produtiva, sabendo que tem um bebezinho em casa que depende muitas vezes de você, às vezes pela amamentação e por qualquer outro vínculo, né, da mãe. E é meio desesperador, mas, ao mesmo tempo, é tão importante quanto... Né, o momento da maternidade é tão importante quanto o seu trabalho e desenvolver sua atividade, né, aquilo que você de fato produz e entrega e que também é tão bom. Então, equilibrar isso enquanto trabalho, enquanto maternidade, não foi fácil. Não é fácil. Até hoje, viu, Jaque? É só mais uma função, só mais né? uma função que a gente adquire ao longo da nossa experiência. Então, de fato, não é fácil, mas, assim, é muito importante. E aí, hoje eu estou já no segundo, né? Minha mais nova vai fazer 5 anos agora em maio, então eu posso dizer realmente que é
de fato importante você manter o seu trabalho, a sua experiência, a sua carreira, né, o seu lado profissional, né, mulher que e é principalmente você, né? também mãe, que é um papel fundamental, né, para eles e para a gente também. E em relação à minha, mudou tudo. A maternidade mudou tudo. Primeiro que eu decidi fazer transição de carreira e fiz Enem, né? E entrei em nutrição na Federal. Lá na Federal o curso é integral. Então, aulas pela manhã e pela tarde. Eu decidi liberar jurando que eu não ia engravidar. Porque eu tenho ovário policístico, né? E quem é mulher sabe que quem tem ovário policístico tem uma probabilidade menor de gestar. E eu liberei em setembro e descobri a gravidez em outubro. Porque era pra ser. Então foi uma coisa assim, no primeiro período eu descobri que eu estava grávida. Então, no segundo período, eu fiz o segundo período inteiro, de barrigão, né? Parei de estudar com 38 semanas, terminei o período para ter neném, jurando que ia ter até as 40. Meu filho foi até 41 semanas e 2 dias, porque foi induzido, senão ele ficava mais. Tava quentinha no forninho. Tava Não te julgo, bacana Bernardo. lá. Se eu pudesse, eu botava de volta. E, enfim, então, assim, foi uma mudança muito grande, porque juntou a transição da carreira com o filho, graças a Deus, eu tive e tenho uma rede de apoio incrível. Eu tenho 2 avós maravilhosas, né? Eu não, né? Meu filho que tem. Eu tenho 2 mães, minha mãe e minha sogra. Eu tive 2 avós incríveis, né? Que cuidaram do meu filho nesse processo, mas foi bem complicado. E ao mesmo tempo que foi muito complicado, também foi muito inspirador. Porque, né, eu estudava numa turma em que a maioria das pessoas não estavam numa transição de carreira, eram, né, terminados a escola, começaram a graduação. Então, assim, na hora do almoço, enquanto eles se juntavam para ir para o restaurante, eu corria para casa da minha mãe para amamentar. Meu filho mamou até 2 anos e 4 meses. Enquanto o pessoal estava resolvendo o barzinho do final de semana, eu estava correndo, porque tinha que botar meu filho para dormir, tinha que dar banho, E, assim, nesse processo, tinha algumas coisas que eu fazia questão de fazer. Né? Então, eu parei um período porque eu queria amamentação exclusiva. E quando eu voltei para a faculdade, independente, faça chuva, faça sol, dava o intervalo do almoço, eu ia para casa da minha mãe, porque eu tinha que dar o pepinho do almoço. Né? Foi bem complicado, mas assim, muito motivador também, né? Enquanto meus amigos estavam dormindo de noite, eu estava com meu filho no colo, fazendo trabalho, segurando, amamentando com uma mão e fazendo trabalho com a outra, né? E, apresentando assim, trabalho de conclusão, inclusive, né, com trabalho ele. de conclusão com meu filho, comigo, né? Então, assim, várias dificuldades, mas dificuldades que hoje eu paro e faço, meu Deus do céu, como eu conseguia? Porque, de verdade, tinha dia que eu sentava para fazer um trabalho, um seminário, para apresentar no dia seguinte, de 12h, 1h da manhã, com meu filho aqui, né? Acalentando, botando para dormir, ele só dormia no braço. Foi bem complicado. Mas, enfim, passou e já estou pensando em arrumar um trabalhinho novo. Né? Um segundinho. Vejo a Aurora aí no forninho, vejo a mãe de Pedro e Lara, né? Aí vai dando aquela vontade, mas vale muito a pena. E hoje tá aí contando história. Cansada. E eu tô aqui pra incentivar, viu? Já me motivou, porque foi uma transição de carreira e tu tava com um objetivo, assim, bem forte, porque eu acho que o psicológico, pra mim, foi o que mais mexeu, assim, de... Poxa, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo para focar em outras coisas também. Mudança de rotina, né? Mudança de planejamento, tudo. né? E aí parecia que, quando eu descobri que minha vida tinha acabado, assim. Tipo, meu Deus, até quando contei pra amiga minha, eu contei assim... Eu tenho medo de não trabalhar mais. Vê que pensamento. Eu juro que eu tinha esse pensamento. Não trabalhar mais, não empreender mais. E como vai ser daqui a 3 anos? Ela fez, amiga, calma. Toda mulher hoje empreende. É como se eu não tivesse como se a gente vivesse num mundo que a gente não tem essas inspirações. Não tem isso de forma normal, numa conversa.
Mas que nunca vai dar conta também, né? Você acha que não vai dar conta. Tava fazendo um plano de negócios, assim, amiga, calma, você tá fazendo um plano de negócios pra uma criança, tipo, pensando daqui a 3 anos. Então, assim, eu tava desesperada porque eu não conhecia, por exemplo, uma história assim, a gente não conhece. E essa, inclusive, foi a intenção quando a nossa equipe montou esse episódio de homenagem às mães, porque a gente tem um costume muito de ou falar, né, dessa maternidade romantizada, né, sim. de comercial de margarina, de manteiga que a gente vê muito, dizer que tudo é fácil, somos super heroína, conseguimos tudo. Mulher um Maravilha não tem salto. filho, tá? Só pra lembrar. Lembra aí, É verdade. filho. Ou vai para um outro extremo de que eu precisei repriorizar um nível que eu precisei sair do mercado, abrir mão de certos sonhos, que a gente sabe que existem também pessoas que acontecem nesse sentido. Então, quando a nossa equipe pensou justamente nesse episódio, foi para dizer, existe um meio termo aí que é justamente a capacidade criativa que a gente tem quando descobre aí a maternidade, né? Eu também tive uma gravidez não planejada, eu tinha um momento de carreira muito específico que eu estava vivendo, e quando eu tive aquele momento, meu Deus do céu, virei mãe, que é isso? Esse beta aqui, eu pensei que era só fome, eu pensei que esses 4 pão doces que eu tava comendo era somente um metabolismo aí, né, querendo aparecer. E aí eu fiquei, nossa, o que eu vou fazer também, né? Mas ao mesmo tempo, foi, como eu falei lá no início, né? Foi como se fosse uma injeção de adrenalina. Eu falei, não, peraí. Eu preciso utilizar de uma criatividade para eu poder reorganizar. E eu acho que isso é muito legal, porque também é uma das características de quem empreende, de quem intraempreende, ou seja, está dentro da organização, ou de quem pivota na carreira, de quem faz uma transição. Isso é muito massa. E assim, você vai se sentir bem cansada, né? Como você falou de não romantizar, né? Não vamos romantizar. Você vai se sentir bem cansada. Vai ter hora que você vai dizer, meu Deus do céu, salva. aonde eu amarrei o meu jegue, né? Mas, assim, flui. E, no meu caso, ele era realmente a minha maior inspiração. Eu fazia, não, eu não posso falhar, porque agora eu tenho um filho Depende de você, é diferente, pra né? ser exemplo, sabe? Tipo, eu quero provar pra ele que eu consigo. É por ele que eu tô fazendo. E muitos dias, assim, eu me levantava e fazia, meu Deus do céu, dormi 1h30. Mas vamos que é por ele. Vai valer a pena. E essa fase terrível da falta do sono, vai passar. Porque todo mundo cresce e o meu vai crescer também. E a sua vai crescer também. E eu gosto Fica de tranquila. ver esses relatos de, tipo, quem consegue. Porque pelo menos eu, sou muito de colocar na cabeça. Não, teve aquele relato, fulaninho conseguiu, vou lá. Eu não me apego aos relatos negativos. Então, ver histórias das pessoas. Eu procurei relatos quando eu descobri a gravidez. E encontrei poucos de mãe solo. Eu não sabia nem que o termo era mãe solo, vê? E deve ter um monte de gente também que não sabe. Tem muitas pessoas que não sabem que é mãe solo. E aí eu procurei, fui conversando com algumas amigas, e aí eu fui vendo, caramba, eu tava em que mundo? Então, assim, ver relatos, isso ajuda bastante. E não só nisso, né? Imagina a quantidade de assuntos que a gente não traz em pauta, que fica aí no limbo, e por isso que eu gosto de conversar com as pessoas, porque você vai aprendendo. Isso que tu falou, já que é bem interessante, com relação a não dar ouvidos, assim. Porque logo quando eu engravidei de Pedro, o primeiro filho geralmente chega, parece uma cola. Uma enxurrada. Todos os conselhos imã, do parece mundo. um imã, assim. Você engravidou, beleza, chegam todas as mães Opa, juntas. mamãe, vou dar um conselho que ela não Vou te pediu. dar um conselho, vou te dar um conselho. Aí vem 1, vem 2, vem 3, vem 4. Vem uma lista de conselhos. E aí, muitos desses conselhos eram bons, legais, massa, mas tinha outros desesperador. Sim. Que se você realmente ouvisse ao pé da letra, assim, cada item, você dizia, não, O melhor dá de pra todos. tirar, porque não vou dar conta. O melhor de todos é o conselho do banco de horas. Você conhece o conselho do banco de horas? Não. O conselho do banco de horas, olha, durma tudo que você puder sim, dormir agora. eu já ouvi. Porque quando você for mãe, você não vai dormir. Eu, particularmente, Estocar horas, eu né? não tenho um banco Ele de não horas. acumula. Eu nunca tive um banco de horas. Então, assim, essa história de durma tudo porque você não vai dormir, não existe, Cada né? um tem uma Não, realidade, quando me diziam né? isso, eu perguntava, mas é acumulativo, você É, guarda. você sai joga. Não, e assim, para o momento que você for nesse precisar. aspecto particularmente, eu tive muito azar, porque meu filho era horrível de sono e só dormia comigo mesmo, assim, no colo. Se botasse ele, fazia o ninho que fosse, a roupa que fosse, aquele reloginho fazendo tic-tac pra... Aquele o chiado do som do YouTube. coração. Ruído branco, né? O barulhinho de ultrassom, Todas as técnicas todas as usadas. técnicas possíveis, minha roupa suja pra ele dormir em O cima. cheirinho da Tudo mãe. que eu tem podia tudo. fazer, Tudo eu isso. fiz. E ele era
péssimo de sono. Mas, hoje em dia, ele já dorme a noite inteira, Olha aí. né? Tudo bem que ele pode dormir de 2 da manhã e ele acorda às 6h30. Mas já dorme. Se a gente Sim. botar de 9 pra dormir, ele acorda de 6h30. Pronto. Né? Então, é você entendendo muito que cada relativo, criança é. tem o seu ciclo. Como a e- gente, né, também. E tem muita criança que dorme muito, viu? Tem a filha muita- da minha prima. Morro de Ela inveja, dorme a noite inclusive. inteira. Tem 6 meses. É. E eu acho que o que Kel estava verdade. trazendo aí, né? E aí resgatando, Kel, é muito importante entender que a capacidade que a gente tem de analisar problemas, ela é muito intrínseca, né? Então, assim, o que aconteceu com o Jaque Paz, com o Jaque Sá, com o Kel, comigo, é diferente do que vai acontecer com outras mães. Outras pessoas, Então, exato. lógico, é legal, sim. O instinto de comunidade entre as mães é muito importante porque a gente compartilha, tem toda a questão também de trazer o aprendizado com outras mães, né, que Sim, vieram. Enfim, a gente vai tendo essa possibilidade, mas você analisar suas próprias soluções, seja no ambiente de trabalho, ou seja na tua vida pessoal, enfim, acho que é legal a gente dizer isso, né? Comece a se apropriar e empoderar da sua própria história para guiar, né, o que você Exato. deseja seguir, né? E Então, o é que, importante. o que eu aprendi, né, que eu levo, na verdade, comigo para sempre, assim, é o que eu consegui filtrar, eu poder transmitir da melhor forma possível para outra. Não como enxurrada, que foi o que eu recebi, e sim como orientação do que de fato é fundamental, né? Tirando, claro, a particularidade de cada um, de cada família, de cada estilo de criança, né? E essa diferenciação, para mim, hoje é muito mais tranquila. Então, a orientação que eu dou, ou que eu, sei lá, uma dica, né? Alguma grávida tá próxima a mim e eu falo muito já filtrada, assim, 1000 vezes do que eu já sim. ouvi. Então, Eu gosto muito também de muito dizer, melhor. no meu caso, porque hoje a gente, quando Isso, expõe, principalmente na exato. internet, já vem, assim, uma chuva realmente de gente Exato. criticando. Então, eu faço, no meu caso, na minha Foi realidade, assim, tudo, exatamente, é bem assim. Aqui no SESA, aí eu vou só abrir um parênteses bem rápido, Paty, que aqui no SESA eu tive Simone, que aí seu time Simon. conhece muito bem, conhecida como Simon C. Essa responsável de saúde integral. Exatamente, saúde integral do time do SESA. Então, Simone, ela é a mãezona, né, que a gente conhece. Mãe de 3, mãe de pet, três. mãe Então, de planta. Ela tem experiência, assim, sobrando. E ela foi, assim, um apoio gigantesco comigo aqui dentro. Porque, de fato, a primeira vez é muito difícil e muito desafiador, de fato, né? Mas ela pode, sim, ser uma orientadora e não assustadora do processo. Né? Ótimo Ela ponto. ajudou muito, orientou muito. Ela tava já... Pedro tinha acabado de nascer, né? Que ela tem... A gente brinca aqui que é Pedro I e Pedro II. Que ela tem o Pedro e depois chegou o meu. E aí, ela já tinha toda a experiência, ela podia trazer uma coisa que fosse mais positiva para mim, mas que eu pudesse levar de aprendizado e seguir aquilo ali, não como uma maneira de assustar. Então, isso é muito importante, eu já levo como experiência para a vida. E na vivência de vocês, meninas, como vocês podem trazer algumas barreiras que vocês encontraram e como que vocês superaram isso no ambiente de mercado que vocês estavam inseridos, seja no mercado de empreendedorismo ou fazendo essa pivotagem aí, né, de transição de carreira. Quais são as barreiras que vocês encontraram aí na trajetória de vocês e que vocês conseguiram dar essa superada? Seja buscando um apoio ou mesmo pensando aí em resolução de problema. Acho que a barreira ela não é só materna. Acho que, de um modo geral, a barreira ela é muito mais feminina. eu ia dizer Acho isso. que o fato de ser materna Exatamente. é como se fosse um agravante. Um plus. Um plus. Eu, no meu caso, nutrição era um curso que eu sempre tive vontade de fazer. Mas hoje eu sou gordinha. No meu 3º ano eu era bem mais gordinha. Né? Então, eu escutava que, por exemplo, não poderia existir uma nutricionista gorda. Aquele velho Ok, e a gente viés, né, que a gente tem. Isso, e a gente vê, por exemplo, homens nutricionistas gordos. Tipo, tem eu e meu irmão, ambos somos nutricionistas. Meu irmão é gordinho. Ninguém fala. Tipo, poxa, mas tu é um nutricionista A gordinho. cobrança na Mas mulher é muito maior. Né? Por quê? Porque a sociedade, de um modo geral, ela é acostumada a opinar no feminino. Sim. Né? A julgar a estética feminina e não a masculina. Né?
a julgar os comportamentos femininos e não os masculinos, Sim. né? Eu acho que a maternidade, ela traz um plus, né? Como foi dito, porque além da gente ter que se firmar como mulher, a gente tem que se posicionar como mulher, a gente também tem que se posicionar como mãe. Porque as pessoas vão dizer, mas aí ela tem filho, vai meter um atestado para poder levar o filho para o médico. Vai priorizar o filho ou o trabalho? Como Vai se isso não priorizar fosse o uma filho, situação. Na né? seleção, né? No Você recrutamento. chega, por Qual a exemplo, previsão você tem para engravidar? Sim. uma Surgia perguntas promoção, uma assim. promoção. De repente você tá para ser promovida para um cargo que vai exigir que você viaje, né? O teu gestor, ele não vai chegar para você, tipo, ele vai chegar para você e vai dizer: "E aí, você tem disponibilidade para viajar? E você vai fazer o quê com seus filhos?" Caso Que seu invasão de marido vá para a privacidade, mesma né? entrevista, ele não vai chegar para o marido: "E aí, você vai ter disponibilidade? Seus filhos vão ficar com quem?" Vão ficar com qualquer pessoa, Pelo né? contrário, inclusive, isso, a pessoa candidata, na grande maioria dos processos que a gente vê, né? Especialmente os projetos que não são da área de tecnologia e inovação e empreendedorismo. Se a pessoa candidata que é homem e fala que é pai, já ganha bônus. Nossa. É. Ganha aí bônus, porque, É. não, a pessoa é dedicada e tal, mas a mãe já sensível, perde. Aí é peso, né? A mãe é peso. É peso. carinhoso, atencioso. Olha como ele cuida do filho dele. Nossa, que legal! Ele tá fazendo o que qualquer mãe faria com a mão nas costas, né? Mas assim, não desvalorizando também a função paterna, Claro. porque, né, ainda bem eu Sim. tenho um parceiríssimo, né, que realmente é parceiro mesmo. A gente é bem alinhado em relação à educação e criação do nosso filho. Ele é extremamente participativo, né? Participativo não, ele é extremamente ativo na Sim, criação do nosso sim, filho, porque sim. pai não participa, né? Pai auxilia e tá junto e cria e educa e é parceiro da mãe nesse processo, né? Mas é bem delicada essa você ser mãe, ser mulher de um modo geral no mercado. No mercado. Eu pensei a mesma coisa, assim. Que pelo que eu senti disso de, meu Deus, acabou minha vida empreendedora. Vê que pensamento. Já é porque a gente vem de uma sociedade machista, né? Então, além de ter esse pensamento, isso foi por causa da maternidade. Teve outra vez que eu pensei, eu tenho que fazer alguns vídeos, tanto para o site novo, quanto fotos, e eu pensei, poxa, mas eu vou fazer isso grávida, que estranho. E aí, vê que eu sempre paro e analiso meus pensamentos e faço, meu Deus, por que eu tô pensando isso? Será que é tão estranho mesmo? Porque a gente, quando não vê, quando não entra em pauta, se torna estranho pra gente. Sim. Então, vê como eu, sendo mulher, tendo esse Quais pensamento. capas da Forbes, vou botar aqui bem rápido, quais capas da revista Forbes tem uma mulher grávida? Meu Deus, só Só teve uma em anos. minha inspiração. Vê, a gente não tá acostumada a ver isso. É, verdade. exatamente. E na parte como mulher, no empreendedorismo, você é muito, assim, existe um preconceito. Já passei por casos de, quando fui contar sobre a Place, o que é que ela fazia, o que é que eu queria pra ela. E aí o cara chegou e falou, nossa, achei que você tava só brincando de startup, mas você é bem desenrolada. Tá brincando de startup. Brincando. Aí, demais, né? e o pior, a gente tá tão enredada ali naquele contexto que você não percebe. Aí depois eu parei assim pra pensar. Quando é um homem, não tem esse Não tem um comentário. comentário Não, assim, tem nada. E eu sinto que isso existe também, muito também, por causa da rivalidade feminina. Então, eu até comentei Sim. uma vez no meu Instagram dizendo, quando a gente abre um negócio sendo mulher, posta. Tem as mulheres que incentivam, que vão lá, comentam, mas não são todas. E aí, quando o homem abre, já é sucesso. Tem os amigos, eles não precisam você nem Compartilham pedir. muito. Eles compartilham, é sucesso. E as mulheres também vão e comentam. Então, sendo bem literal, até no engajamento do Instagram, tipo, ali, do negócio dele, de uma estratégia, ele tá muito mais à frente, porque existe uma rivalidade feminina. Então, assim, no contexto geral de mulher no empreendedorismo, no mercado de trabalho, a gente sofre mais por causa disso. Eu já passei por, uma pessoa que veio me oferecer mentoria, trocou ideia, depois estava dando em cima de mim. O outro que perguntou se a Place era uma startup porque ela era uma startup. Então, tipo, eu nem pedi opinião. Veio para trocar uma ideia e estava querendo invalidar a minha, como se tivesse com algum... Não sei qual o sentimento. Então, no contexto geral, acho que a mulher no mercado de trabalho, no empreendedorismo, a gente sofre mais. Com É certeza. complicado. E às vezes você pode até dar uma opinião, aí o outro escuta e já
reproduz como sendo a opinião dele, né? Ainda tem esse Ainda- caso. Mansplaining, também, o velho mansplaining. É. O velho mansplaining. É. Agora, aqui, uma coisa muito legal, que aqui no César, por exemplo, a gente convida muito, né, dentro do Comitê de Diversidade, que é uma das responsáveis aqui, né, por essa iniciativa, a falar sobre essas barreiras, né? Isso. A gente traz muito aqui, dentro do César, o contexto de conversar com as pessoas que são mães para entender justamente essa problemática e trazer dentro dos projetos, né, essa reflexão de como é que a gente vai estar lidando com pessoas que são mães ou pais, enfim, pessoas que têm figuras aí Sim. paternas e maternas dentro de um ambiente de cuidado, para, por exemplo, fazer meio que um guia, orientação, evitar reuniões mais cedo, aquela reunião que pega o horário, por da exemplo, escola. da criança ir para a escola e você, eita, perdi uma reunião importante do projeto Isso. porque eu estava indo buscar meu filho na escola, será que eu vou ser prejudicado? Aqui no César a gente não A tem gente- isso, a gente né, tem- Kel? Naturalmente, da mãe, a gente nasce a mãe, nasce a culpa coladinha, assim, né? Sim, Juntinho. nasceu a mãe, nasceu a culpa. Nasceu a mãe, nasceu a culpa. Parece uma Falo coisa, direto. né, presa uma à outra. E aqui no César, realmente, a gente tenta prezar ao máximo, assim, da preservação da mãe e da mulher dentro do César. Então, a gente está falando de uma instituição de tecnologia. Então, naturalmente, ela tem o seu maior público masculino. Sim. Então, as mulheres, por exemplo, desenvolvedoras que atuam no César, têm dificuldade, né? Porque elas precisam se colocar mais, elas Mais, precisam sim. estar, né, se posicionando em certas reuniões, às vezes as reuniões com cliente, e às vezes são clientes homens, né? Então, tem uma certa dificuldade mesmo Tem para se isso. posicionarem. Silenciadas, inviabilizadas, né? São inviabilizadas, exatamente. E se for uma mulher negra, muitas vezes ela é mais invisibilizada ainda. Então, assim, é o que a gente preza muito. A gente, na verdade, acompanha esse processo e a gente incentiva de que isso não aconteça, né, internamente. Então, é um trabalho mesmo de formiguinha, né, como a gente costuma É dizer, verdade. porque a gente não muda, né, não vira a chave da noite para o dia, É. mas a gente precisa, de fato, incentivar e ter esse cuidado muito, muito fortemente aqui dentro. Mas sem puxar sardinha, porém puxando, eu conheço um pouquinho aqui do César, alguns funcionários, né, algumas equipes, e o César, ele tem muitas líderes mulheres, né? Sim. E eu acho isso maravilhoso, né? Principalmente, como você Sim. disse, uma empresa de tecnologia que é majoritariamente masculina, Isso. né? Abrindo espaço, cedendo, né? Dando oportunidade para que mulheres sejam protagonistas no seu ambiente de trabalho. Isso é incrível. Mulheres, mães, É. né? Isso Exato. é Líderes muito legal. mães, inclusive, né? Tem Isso, bastante aqui. isso. Por isso inclusive. que é Exato. importante, né, trazer essa diversidade. Por isso que eu gosto de conhecer histórias e trazer esse assunto em pauta para os homens também, né? Com Porque certeza. é aquilo, quando a gente não conhece o assunto, a gente não sabe nem que é um problema. Sim. Então, Exato. você trazer o assunto à tona para todo mundo, deixar aquilo mais diverso. Eu gosto de empresa de tecnologia porque ele traz muito essas pautas. Várias, né? É verdade. E meninas Jaques, né? Jaque. Sim. As duas não têm só um nome parecido, né? Suas histórias, elas são bem marcantes, inclusive pra mim, que também sou... Aí, na verdade, as três, agora que eu percebi. As três aqui são pessoas queridas, amigas minhas aí há bastante tempo. Mas vocês duas, meninas, trazem bastante desafios de começar um negócio do zero, de pivotar em outros mercados, mas também sobre as alegrias de serem exemplos para ajudar outras mães a encontrar seus caminhos. A maternidade é um coletivo incrível. Como vocês enxergam esse importante papel que tem na vida de outras mães? Então, a gente tem uma rede de apoio, né? Nosso Heréa. Nosso Heréa, exatamente. Acho que é muito importante para qualquer mãe a rede de apoio, né? Seja familiar, né? Seja amizade, de repente aquela amiga que engravidou, coladinha com você, sempre tem uma. Né, que não necessariamente é tão próxima, mas pela maternidade a gente acaba A se fase. aproximando, né? Grupos que se formam, enfim, acho que é muito importante essa rede de apoio, né? E essa rede de apoio, ela não só ajuda a gente a viver a maternidade, a passar pelas partes fáceis e difíceis da maternidade. Mas ela também nos ajuda a entender que, tipo, tô passando por esse processo difícil, né? Tipo, é normal. Paty aqui me ajudou um bocado na pandemia, você sabe disso. Na pandemia foi quando eu comecei a fazer eu abri a minha loja, né? A de t-shirts, a Oxe Brusinhas. E Paty foi uma pessoa que divulgou
pra caramba. Ela foi o amigo do Instagram. O amigo. Exatamente. Eu falei pra ser irônica mesmo. Ela foi a amigona, assim, né, que me deu uma força aqui, né, pro pessoal do César, amigos, e divulgou em rede social, e colocava camisa, e postava nos stories, né? Então, assim, você ter outras mães, outras mulheres que estão junto com você, te fortalecendo, te incentivando, é maravilhoso, sabe? E em muitos momentos, assim, principalmente no começo, assim, no puerpério, na primeira fase da maternidade, a gente se sente um pouco só. Sim. No meu caso, particularmente, no meu puerpério eu não tive o apoio da minha mãe, porque eu estava com minha avó internada na UTI. Então, minha avó sempre morou com a gente. Então, a minha mãe, ela ficava indo para a UTI. Então, como estava com recém-nascido, ela não queria levar para casa e visitar a gente para não expor o meu filhote, né? E eu passei literalmente um puerpério sozinha. Meu marido começa a trabalhar de 5 da manhã e tem dia que chegava em casa de 9 da noite. Então, era o dia inteiro uma mãe, que nunca foi mãe, né? Com um bebê que tá aprendendo o que é ser um bebê, o que sou eu aqui no mundo, né? Então, foi bem difícil. Mas eu tive umas redes de apoio incríveis, assim, minha sogra me ajudou, os meus grupos maternos me ajudaram. Eu tive uma amiga que engravidou, e essa era amiga mesmo. Então, a gente engravidou no mesmo período. A filha dela nasceu 8 dias antes do meu filho. Então, foi bem legal, assim, foi muito massa poder ter esse apoio de outras mães em todos os processos, tanto na maternidade quanto na pivotagem, né, e no empreendedorismo. E é isso, foi muito bom ter outras mães junto comigo. Como, assim, eu crio conteúdo falando, né, da realidade do empreendedor, quando eu decidi contar da minha gravidez, eu sabia que eu tinha que contar, porque se eu escolhi ter uma vida, assim, pública, falando da minha vida, não ia simplesmente chegar do nada, não tinha sentido. E uma das coisas que eu pensei foi, como eu posso contar de uma forma, sendo eu mesmo, assim, verdadeira, e que possa ajudar outras pessoas que estejam passando pelo que eu estou passando. Porque eu procurei relatos de mãe solo, tudo, e achei poucos. E acho que, como a gente sabe, cada um passa de uma forma diferente. Então, eu decidi expor lá toda a minha vulnerabilidade, contando como foi, quando eu descobri. Coisas que, às vezes, as pessoas não sabem como lidar quando sabem de uma gravidez de uma mãe. E eu não julgo, tanto que foi o que eu mais falei no vídeo. Não estou julgando, mas estou fazendo esse relato como uma forma de até trazer à tona esse assunto para as pessoas terem mais tato do que perguntar ou não perguntar, se não está ali sendo em pauta aquele assunto. Então, contei muito sobre isso, eu me privei de falar para algumas pessoas porque eu me julgava, então eu não sabia como falar. E aí depois eu decidi, não, vou falar de uma forma alegre, porque quando a gente conta uma coisa alegre, a pessoa compartilha da nossa felicidade. Exato. E aí você vê que não é tudo, não é sempre assim. Então, e é difícil explicar para as pessoas, e a gente já está num momento muito turbulento, e ter que estar ali explicando sobre isso tudo, e aí você ter que, assim, pegar na mão da pessoa no momento que você não pode pegar na mão. Então, acho que isso aconteceu comigo e deve acontecer com várias pessoas, porque, assim, as perguntas, às vezes, que faziam, eu ficava meio, tipo, tem hora que eu não conseguia mais contar. E aí, eu expus isso para, de fato, ajudar algumas pessoas. E até disse que, por exemplo, quando a gente conta isso, uma notícia feliz, a outra pessoa compartilha da nossa felicidade, é o mesmo que você dizer, poxa, mudei de emprego. Aí vem a pessoa e pergunta, nossa, mas tu foi demitida do outro, por quê? Então, tem muito isso. Então, não foi só no contexto gravidez, mas no contexto geral, de tudo que a gente sabe de alguém contando. Às vezes, as pessoas querem trazer o protagonismo para elas, para saber de algo por trás. E não simplesmente abraçar aquilo ali, de como você está contando. E, tipo, deixa o resto para lá. Então, eu quis muito expor essa realidade. E hoje eu tento mostrar a minha realidade, assim,
do que eu sinto, que não é romantizada, porque eu vejo muitos perfis assim, que a gente sabe que existe um marketing por trás como empreendedora, sabe que existe Não tem um romance serviço. o tempo inteiro. Exato. se Pode você- até ter um momento de romance, mas... Mas não é o tempo inteiro. E Não, você não saber dá. diferenciar, porque se ali vende um serviço, então claro que vai mostrar uma dor maior, porque a gente que não vende algo, a gente quer resolver o problema. Então, se eu vendo, sei lá, um escalda-pés, eu vou dizer que as grávidas têm mais problemas nos pés por algum tempo. E aí, claro, você aumenta o problema. Então, eu tento mostrar muito a minha realidade do que eu tô passando no momento. E sou bem sincera, ontem mesmo eu disse, eu sinto o amor por Aurora crescendo a cada fase, porque não sinto um amor de mãe infinito de quando eu descobri, porque não foi uma gravidez planejada. Então, isso deve ser totalmente diferente para quem vem tentando. Total. E aí, às vezes, a gente fica se julgando. Para decidir a via de parto, nossa, eu já estava desesperada. Porque era tanta coisa que eu lia de relato e você já é julgada ali num comentário que aí você não é mãe. Então, assim, eu tento muito mostrar a minha realidade. Tipo, gente, meu amor vai crescendo a cada fase. Não é algo assim que eu descobri, já foi um amor infinito, agora ela tá mexendo. Então, eu sinto mais. E aí, quando ela não mexe, eu faço, meu Deus, mas será que ela tá bem? Aí, se ela tá mexendo muito à noite, aí eu... Será que eu já posso criar uma rotina do sono para ela? Ou será que isso é um movimento involuntário do bebê? Será que o bebê dorme e acorda na barriga? Então, assim, porque são coisas que a gente não sabe. E eu tento muito expor minha realidade para, de fato, ajudar as pessoas que, tipo, tudo que a gente não conhece, assim, cada pessoa tem uma realidade por trás, né? Tipo, cada opinião existe um mundo por trás. Então, saber, eu gosto muito, tipo, por exemplo, saber a história de Jaque, que ela estava na transição de carreira, ver e aquele objetivo ali mudou tudo, praticamente, e eu só vejo, e deu certo. E aí, até quando eu for contar, eu converso muito com meu pai, eu vou dizer, pai, conheci uma mulher hoje lá, que ela tá bem aí, ó. Eu só penso no final. Tá com filho, tá bem, deu tudo certo. Já tá querendo fazer outra. E que isso que as meninas falaram é bem legal, porque aqui no César, inclusive, um dos nossos valores, né, que a gente tem institucionais, é trazer um alto impacto na parte regional, né, ter esse compromisso ético e regional. E como pessoas que trabalham de forma pública ou empresas, né, que têm perfis públicos, é importante pensar nisso, né? Como é que a gente consegue conversar com tantas outras pessoas e trazer sugestões, dicas, né? Ter essa responsabilidade. Aqui dentro a gente trabalha muito com isso também, né? Exato, ouvir o outro, né? Ouvir as experiências, fazer essa troca, convidar pessoas. Esse é o jeito César de ser. E assim a gente vai construindo pontes e construindo o futuro lá fora, que é o que a gente espera, né? Que é transformar a vida das organizações e das pessoas. Então, é esse caminho que a gente tenta todos os dias. Fazendo um pedacinho, né? Vários pedacinhos. Muito legal, meninas. A gente está chegando aqui no final desse papo e eu queria trazer especialmente uma reflexão, né, que a gente falou, que é muito importante a gente ter rede de apoio, mas também a gente falar com as figuras, né, parentais que estão juntos aí, né? Seja uma mãe solo tem uma rede de apoio, né? Deve ter, inclusive, uma rede de apoio para estar auxiliando, ou pessoas que têm, né, uma figura parental, um pai, enfim, que está aí auxiliando nisso, né? Como é que a gente pode falar com essas pessoas para auxiliar essas mães a empreenderem ou serem criativas dentro dos seus ambientes? Quais são as dicas que a gente pode trazer aqui para elas? E aí? Pensando, né? Então, acho que a primeira questão, você até falou no comecinho, quando você empreende, é você por você. Então, é muito complicado, se você não produzir, o retorno ele não vai vir. Né? Então, acho que a primeira questão é você tentar estruturar e seguir um planejamento. Lógico que é totalmente diferente quando você tem filho de quando você não tem. Porque quando você não tem, só depende de você. Né? E quando você tem um filho, depende se o menino vai ter febre, se dormiu direito à noite, se, né, pode ser que Muitas não variáveis. aconteça como planejado. Pode ser que não aconteça como planejado. Mas não dá para desviar a rota, sabe? Vai ter mais empecilhos, vai ser mais difícil, vai, né? E eu falando e olhando pra Jaque, né?
Vai ser mais difícil? Vai ter mais obstáculo? Vai. Mas, assim, você entender que você é a causadora da mudança, né? Que vai mudar, vai acontecer e depende de você, né? Dá pra você conciliar, sim, né? Eu tô aqui, eu tô viva. Né? Tá todo mundo vivo. Todo mundo aqui é mãe, tá todo mundo vivo. Sobreviventes. Todos os meninos estão lindos, saudáveis, todos estão indo à escola, Isso. né? Enfim, e acho que o mais importante é isso, é você ter esse foco de que você precisa centrar, você precisa canalizar suas energias para aquele objetivo. Sim. E eu acho assim que a gente, enquanto mãe, a gente também precisa demonstrar ou fazer o outro compreender. E aí, quando eu digo outro, eu digo a rede de apoio, seja quem fica com seus filhos, seja pai, com uma pai, avó, uma mãe, um uma avô. avó e tal. Se fazer entender que aquele processo seu de trabalho, né, de profissional, ele existe. É uma escolha sua, E né? é uma escolha sua. Sim. E principalmente pensando nos nossos pais, que, querendo ou não, tem a referência do filho ou da filha, né? E diz, não, eu também tenho que entender que aquilo ali eu construí uma vida para o meu filho ou minha filha seguir daquela forma. Então, ele precisa fazer o papel inverso e entender que para aquilo ali ter continuidade, ele precisa também contribuir com aquilo que o seu filho, a sua filha escolheu para fazer. Sim. Né? Então, isso é bem importante. E essa clareza, às vezes, ela precisa... Nem sempre ela está intrínseca. E, às vezes, a gente precisa verbalizar. Sim. Ou, às vezes, a gente precisa pedir socorro. Né? Levantar a Faz mão. parte, levantar a mão. É. Hoje de manhã, estávamos com Regina lá em cima, da Dicas Miúdas, já fazendo o merchan dela. É um Instagram dela, troca muitas dicas, ideias, e ela falando muito disso. Então, se a gente não, enquanto mãe, não pedir socorro, a Sim. Mulher Maravilha que está em nós, ela não vai sobreviver. Não Então, tem a como, gente- não Mostrar, tem como o né? pessoal saber que a gente tá precisando de ajuda, Se né? você não Exato. verbaliza. Às vezes a gente se sobrecarrega, às vezes quase sempre, a gente se sobrecarrega porque, né, tipo, não, mas eu Porque vou o perfeito conseguir, eu somos posso. nós. É, Né? é. O papel perfeito daquilo ali é nós que fazemos. E a gente Na nossa enxerga- cabeça, claro. tá? E a gente enxerga Na a nossa perfeição em cabeça. pequenas coisas. Eu lembro, por exemplo, quando meu filho era bebezinho, né, que eu falava pro meu marido, tipo, dá banho nele, troca a fralda e tal. Aí quando ele tava trocando a fralda, tu esqueceu Você de fica- passar é, por O nada. ângulo, talvez o ângulo Exato, 45 não tá legal. Isso. Tu esqueceu de passar Falamos por nada ali. exatamente disso. Que a gente quer que a mulher tenha um momento só dela, né? De tranquilidade, de calma, vai assistir Só um que filme, ela não beleza. consegue, Aí né? o pai vai lá, ou quem tiver no apoio, tá cuidando da criança. Aí a mãe fica como assistindo o filme? Não fica. Fica com o Nada. olhinho assim, né? É. Como é que tá sendo? Como é que tá fazendo? Porque aquele modelo ideal é o meu modelo. Sim. E às vezes isso faz uma diferenciação muito grande quando a gente pede socorro e a gente pede ajuda e assim vai. Eu acho que por isso, essa parte de você ser líder, né? Ou você ser líder dentro da empresa ou no empreendedorismo, ajuda muito na vida pessoal, porque você não consegue dar conta de tudo. Às vezes você vai ter que deixar o O colaborador prato vai cair errar. também. E a gente né? tem que entender que tá tudo bem. Que tá tudo É. bem. Né? Vai Ter que acontecer, pedir vai. ajuda. Tanto ontem eu disse, pai, vou pedir ajuda. Reconhecer vulnerabilidades, né? Você falou isso é muito importante. Exato. E tanto ontem, aí, foi a primeira vez, assim, que ele viu pra eu pedir ajuda mesmo. E eu fiz, eu vou listar tudo que eu tenho pra fazer. Mas tudo, assim, num papel. Porque é bom que o outro enxergue. Às vezes a gente não quer mostrar, parece... Porque a gente também acha, tipo, nossa, parece que tá mostrando que é a pessoa que trabalha. Não, mas é a realidade. E aí mostra pra ele, olha, isso aqui é o que eu tenho pra fazer. Principalmente nessa fase que ele acompanha, ele empreende, né? Ele tem uma empresa. E a gente troca muita ideia. Então, eu gosto muito de expor o que é que eu faço. Então, tento explicar pra ele essa transição toda. E eu gosto dessa rede de apoio dele, porque é um equilíbrio entre ele e mãe. A mãe é a pessoa, assim... a linguagem de amor dela é de serviço, então ela é do cuidado, ela acorda de madrugada, se eu mando a mensagem, ela acorda e vem e quer um chá, então a linguagem dela de amor é de serviço. A de pai ele conversa, e aí quando eu comecei a conversar até sobre uns vídeos que eu fico vendo, coisas de atividades pro bebê, que eu gosto. Aí pai, e olha que legal, ó, tem uma cadeirinha que ele sobe, e aí a gente ensina a descer, não sei o quê, aí ele fez... Mas tu vai fazer isso e que hora tu não vai trabalhar, não? Porque se tu não trabalhar 1 ano, tu vai ficar sem faturar. Então, assim,
Algumas pessoas podem até ver de uma forma diferente, tipo, nossa, sendo muito bruto, mas pra mim eu só enxergo, ele tá levando a maternidade e o meu lado profissional como uma coisa, tipo, a maternidade como um a mais. E que a gente vai ter que lidar com isso. Com isso. Então, pra mim, eu faço, nossa, verdade, é uma coisa normal. Eu fiz, não, pai, não vou ficar procrastinando às vezes e vou estar dando atenção a ela, né? Aí ele, tá, é muito importante. E um ponto que é legal pra gente resgatar aqui é o que a Jaque Sá falou, de que a figura paterna, né, para mães que não são mães solo e tem a figura paterna, é fazer o combinado de que ele não apoia, ele está presente. É um protagonista Ativo da ali. rotina, ativo. Então tem que fazer o combinado de organizar pra saber, por exemplo, se eu sou uma mãe que trabalho e o meu marido ou o pai do meu filho trabalha também, eu vou estar organizando para que cada um seja protagonista disso. Vamos estar, na verdade, organizando para que cada um seja protagonista disso, para que não sobrecarregue, porque a sobrecarga materna, por si só, ela já vem muito intrínseca, né? Nasce uma mãe, nasce uma neura, nasce uma mãe, nasce uma atividade para ser feita, mas não precisa necessariamente isso ser uma regra, para que a gente não coloque aqui a importância dessa reflexão. Então, fazer esses combinados, ter essa rede de apoio é importante, mas também dizer, né? Pais, assumam as suas atividades, façam também isso. E mães, na hora que vocês tiverem a oportunidade de relaxar ou estar naquele ambiente que não esteja com seu filho, esteja ali realmente também, se dedicando, sabendo que há uma confiança naquela pessoa que está lá, né? Uma rede de apoio ou pai. Sim. Acho que é importante trazer isso, E né? até como mãe solo, eu também vejo algumas coisas de relatos de casais, né, no caso. E também penso, poxa, também eu crio um perfil de alguém que eu possa me relacionar, porque agora eu também tenho uma filha e é diferente a pessoa que você vai se relacionar. E então eu tava até conversando um dia desse com uma amiga minha sobre isso. Até porque a gente é julgada por ser mãe solo, como se o mundo da família de margarina fosse o perfeito, né? Perfeito. E a ajuda, ela pode vir, eu comecei a pensar, a ajuda, ela pode vir de forma, não precisa ser de forma física, mas um apoio psicológico. Então, hoje eu sinto que, das coisas que eu vejo, muitas desculpas das mulheres são, mas ele paga o boleto, porque também vem isso do homem prover a casa, bancar ali tudo. E aí eu me coloquei no lugar, mas se eu também banco a casa, se eu também tenho uma empresa, se eu também tenho minhas atividades, e aí porque só eu vou ficar, claro que a criança eu sei que vai depender de mim ali no físico, né? Mas é isso que eu digo, a ajuda, ela pode vir de uma forma psicológica. Eu sei que eu vou acordar de madrugada, estou falando as coisas que a gente sabe de forma mais geral, né? Sei que eu vou acordar de madrugada, mas será que a pessoa também não pode acordar? Porque minha mãe acorda. Nesse momento que ela tá me ajudando ali, se eu sinto alguma coisa. Então, por que a pessoa que eu escolhi para estar junto e ele também escolheu para estar comigo, também não pode se fazer presente nesse momento, só porque ele paga uma conta ou paga mais? Então, assim, eu olho e faço... Nossa, não existe esse mundo ideal. Então, acho também uma pauta que deveria ser colocada. E quando o Jaque falou, eu percebi, eu fiz, é isso que ela tá falando. É o que eu tava pensando. É o apoio ali ativo. Exato. Não é é ativo das atividades de verdade. Isso é importante. Importante demais. E um conselho para a vida, se você puder entrar em algum grupo materno, uma coisa assim. Inclusive, né, a gente acaba desenvolvendo vínculos que para a vida inteira. E é maravilhoso para a criança também. Por exemplo, eu e Paty, nós somos amigas particulares, né? Unidas por um grupo materno. E os nossos filhos são melhores amigos, assim. É muito gostoso você ver, tipo, ter foto de Arthur e Bernardo com 1 ano e ter foto de Arthur e Bernardo com 6. Né? E eles brincando e correndo e jogando bola. E ao mesmo tempo que a gente futrica e fala mal do marido. Toma uma. Né? Toma um negocinho, vai pro karaokê, deixa os meninos com os pais e hoje a noite é nossa. É importante, sabe? Sim, Pra você. E sabe, é um respiro. Porque você se vê ali vivenciando problemas e situações que todo mundo tá vivenciando a mesma você coisa. precisa de uma comunidade. Lógico que algumas pessoas vão vivenciar de uma forma mais prática e outras vão vivenciar de uma forma mais quali, né, mais comercialzinha de margarina, mas todo mundo de alguma forma, com certeza vai ter alguma que vai dizer, miga,
te entendo. Eu Sempre gosto Você de dizer, filtra, né? As informações. Muito. Eu gosto de dizer que é uma mãe segura a outra. Segura a É, outra. Exatamente. Mães empreendedoras e inovadoras, vocês são incríveis. Espero que esse episódio tenha mostrado a vocês que não estão sozinhas e que juntas podemos celebrar nossas conquistas e nos inspirar para criar um mundo melhor. Afinal, ser mãe não é uma tarefa fácil, mas ser mãe empreendedora, trabalhadora, criativa é uma verdadeira obra-prima. Então, neste Dia das Mães, vamos celebrar todas as mães e seus talentos únicos. Se você é mãe e deseja empreender ou inovar em sua área, não tenha medo de usar sua criatividade e colocar suas ideias em prática. Lembre-se de que sua experiência e perspectiva como mãe são valiosas e podem levar a soluções verdadeiramente inovadoras. Se apoiem, conquistem o espaço e, chegando lá, levem mais mães com vocês. Juntas podemos criar um futuro melhor e mais brilhante, não só para nossos filhos, mas para nós mesmas e assim, então, para o mundo. Jaque e Kel, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Vocês são mães, amigas, trabalhadoras de primeira. Queria pedir aqui para vocês deixarem sua mensagenzinha final para nossa audiência. Ai, meu Deus. Minha mensagem final é... Meu Deus, não quero nem dar um conselho, porque essa palavra a gente já fica com medo, né? Mas no meu caso, não levar a maternidade como, por exemplo, como um papel, não leve a maternidade como um papel principal. É só mais uma função, dentre outras que você também vai ser, porque hoje a gente é mãe, por exemplo, hoje eu sou mãe. É tão diferente falar isso em voz alta. Então a gente é amiga, empreendedora, também colega de trabalho. Então, assim, é só mais uma função. Então, não se desesperem. Eu não estou me desesperando, né? Não criem plano de negócios para os seus filhos. E cuidado com os marketings da vida também. Pensem nisso. Bom, a única dica é a gente poder viver cada momento na sua fase correta. Veja, eu estou agora com os 2 filhos, né? Um com quase 8, outra com quase 5, né? Então, assim, eu já vivenciei alguns anos de vida e a vivência entre 2 em casa. Cada momento é uma fase nova, cada experiência de ano que vem, né? Ano após ano, é também uma nova experiência de vida com eles em casa, jeito de ser, jeito de encararem a vida, né? Da forma que eles encaram ainda como criança. Então, eu acho que a gente tem que vivenciar mesmo e estar com eles no momento que a gente pode, no momento que dá, e não se autocobrar assim tão eternamente. Eu tô dizendo isso pra mim também. Eu sou assim, eu Tentando eu incutir. falo. A gente fala assim pra nós mesmos. Mas a autocobrança, eu sei que ela chega, mas a gente tem que entender que cada fase é uma. Vamos vivenciar elas, porque elas passam muito rápido, né? As meninas aí já com 6 anos, né? As meninas Sim, já adolescente. com 6, quase 7. Pedro quase 8, Lara quase 5. Então, são fases que vão passando e passa rápido, muito rápido. Passa rápido. Vamos aproveitar. Então, já que você vai curtir cada mês, né? E cada ano dentro da sua fase para aquele momento. Entendendo que a cada fase você tem o seu papel enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto tantos outros papéis que a gente tem que administrar. Então, e exerce, né? Todos os dias. Bom, eu acho que o mais importante nesse processo todo é você se cercar de pessoas que estão com você, sabe? Que te apoiam genuinamente, que querem que você cresça, que você, sabe, alavanque, que você seja uma mãe massa, que você seja uma empreendedora massa, né? Pessoas que motivam, pessoas que estão junto aqui, ó, pegando na tua mãe, pegando na tua mão, né? Acho que isso é o mais importante. Uma rede de apoio, você se estruturar, tipo, seja com você disse que seu pai, sua mãe estão sendo uma rede de apoio massa para você. De repente, caso você precise de uma funcionária, você tem uma funcionária legal. Sim. Caso você precise colocar ele, a sua filha, a Aurora, no hotelzinho, sabe, em algum lugar assim, vai para um lugar que você confia. Não se sinta mal por isso. Pois é. Porque a gente, né, como eu disse, para você se cercar de pessoas que querem
o seu bem, que estão junto de você, vai ter milhares de pessoas pra dizer pra você, o quê? Colocou na creche? Oh, meu Deus. E Vai você ter pessoas- percebe, né? Vai. Nessa fase, Tu já cada tá fase que a gente trabalhando. passa, Isso, o é. a julgamento gente chega. filtra, a gente vai filtrando, assim, é o funil das pessoas que estão ao seu redor, E é né? aquela coisa, bote logo na sua cabeça, nunca vai estar bom. Se você parar de trabalhar pra cuidar do seu filho, meu Deus, Nossa, largou o mercado de trabalho, vai viver de quê? De Sempre há um pensão? julgamento. Se você focar totalmente no seu trabalho, meu Ai, Deus, nossa, essa vai mulher ficar- esqueceu que tem Workaholic. filho. É. Nossa, então assim, se você focar na família, nossa, meu Deus, ela esquece do trabalho, das outras Dela coisas. própria. Isso, então assim, sempre vai ter julgamento, né? O que você tem que fazer realmente é filtrar. Tipo, eu Filtrar. quero isso e eu vou viver isso aqui. E não se culpe, eu falo muito, assim, teve uma frase que eu repito semanalmente, quase que diariamente na minha Mantra. casa, é um mantra, né? Eu sou a melhor mãe que eu posso nas condições que eu tenho. Exato. Então, eu me culpava muito, eu me julgava muito. Por sorte, eu tenho um parceiraço em casa, né? Que ele faz, se tu quiser ficar em casa, tu fica em casa e eu trabalho. Se tu quiser trabalhar, tu vai trabalhar e a gente dá Sim. suporte, sabe? Ele respeita muito as minhas decisões. Então, nesse processo, é muito importante você ter pessoas que validem o que você Sim. quer, sabe? Acho que isso é o mais importante no maternar e associado com empreender. E para você, Jaque, né, que tem essa responsabilidade maior de ser mãe solo, né? Maior e tão prazerosa quanto, né? Sim. Que a Aurora, um nome lindo, Lindo. né? Que ela venha despertando realmente o que há de melhor em você. Ah, os fodó né? aqui. Todas nós três aqui, né? Estamos Exato. aqui de frente para você, lhe mostrando que se a gente conseguiu, você consegue. É. A Aurora, a Você próxima consegue. CEO da Exato. Place aí. Ai, meu Deus. CTO, botar ela como CTO. escolhendo a profissão da menina. Quem nunca? A menos mãe aqui, né? E claro, eu queria também deixar aqui o agradecimento ao meu filhote, Arthur, que também é um César Lover, junto com o Pedro, com Lara. Esses Isso. nossos filhos aqui, essa próxima geração, quem sabe aí do César também, né? Pois Que é. tá aqui muito presente. E agradecer também a minha mãe maravilhosa, que é uma grande rede de apoio. Eu te amo, mãe. Feliz Dia das Mães. E pra vocês, a gente deixa aqui o convite. Seguir Jaque lá no @da Place, né? Sim. Seguir também a Oxi Brusinhas, da nossa Jaque Sá. Qual é também o @ da nossa parceira aqui que Hoje, passou a semana com a gente? Que teve conosco, né? É da Dicas Miúdas, @Dicas Miúdas com Regina Dias. Maravilha. E Jaque, inclusive, tem, falando Tenho em Place, uma lembrancinha. O quê? Gente, são as lembrancinhas. Não são lembrancinhas. É uma pequena amostra do novo produto da Place para o home office, que a gente tá mudando, essa transição. Então, aqui tem uma pequena amostra Obrigada. da Meu Place Box. Deus, que é eu um tô dos adorando essa produtos fase do César Cash. para o B2C e B2B em César. Olha aí. Mês que vem eu tô aqui de É novo. um pouquinho, uma Olha. pequena amostra Adorei. da Place Box. Um Place boost Box. para se Ai, concentrar no gente, trabalho. A gente que que tá aqui nesse delícia. formato híbrido, inclusive deixo aqui um spoiler, daqui a alguns dias que legal. iremos ter um episódio especial voltado para falar desse formato remoto, Olha. híbrido na verdade, né? Amei, Câmera amei. block, Obrigada, velhinha, Jaque, tem explicando obrigada, tudo amei. como você deve usar os produtos. Então, o foco da Place Box é isso. Itens indispensáveis para melhorar a produtividade e bem-estar do colaborador. Em qualquer delícia. ambiente de trabalho. Porque hoje a gente sabe que, mesmo com 2 anos de pandemia, eu acho, né? Mais ou menos, que a gente foi colocado em casa. Mas, no Brasil, principalmente, ainda é algo muito recente, principalmente a arquitetura para home office. Então, as pessoas elas não sabem o que comprar, como melhorar aquela estação de trabalho, enchem os carrinhos nos marketplaces e não finalizam, porque também não sabem o que comprar. Então, a Placebox é isso. É num clique, chega na sua casa, tudo que você precisa e melhor, explicando como usar. Porque não adianta nada a gente também mandar um produto para botar na mesa e a pessoa achar que é decoração. Porque já passou que a Que arquitetura delícia. é decoração. Verdade. Tem uma Lifestyle função. home office ideal pra você. É isso, pessoal. Sigam a Place. Muitas dicas legal. aí. Sigam, olha o Obrigada merchan. por essa parceria, com Aprendam, certeza. mães. Esse momento de ser mãe, as pessoas ficam mais amáveis. Olha. Ah, é. Você Em qual- já Em joga qualquer momento é uma oportunidade, com né? certeza. É verdade. E
E você gostou do episódio? Claro que sim, né? Tem uma sugestão, algum comentário a fazer sobre o assunto ou mesmo uma crítica? Por favor, chega mais, manda um e-mail pra gente no podcast@cesa.org.br ou procura a gente nas redes sociais do Cesa para colocar aqui teu comentário. Curtam esse Dia das Mães. Feliz Dia das Mães pra Feliz Dia das vocês, Mães, Paty, meninas. pra tu Feliz Dia das também, Mães, pra meninas. todas. Fora Filho, dali, mamãe te ama. pessoal. Até mais.